O Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical de juvenis de 15 a 17 anos da nossa querida CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a livraria e editora do povo de Deus. Em todo o território nacional você encontra uma livraria CPAD, e é ali que você compra livros, bíblias, revistas, materiais evangélicos para o seu crescimento espiritual. Aqui em São Paulo, onde estamos, a CPAD está localizada na rua João Tobias 360, na estação Belém do metrô, e bem ao lado do novo templo da Assembleia de Deus do Ministério do Belém. Então, ali na CPAD você vai encontrar a sua Bíblia, o seu livro evangélico maravilhoso. No térreo do novo templo da Assembleia de Deus do Belenzinho também você encontra a livraria da Associação. Ali você vai procurar o Alex ou o pastor Silas, e ali também você vai comprar Bíblia, revista, material evangélico para o seu crescimento espiritual. E a Provix, que é a livraria online, parceira aqui do nosso canal, quando você compra na Provix, você ajuda diretamente o nosso canal. Com um clique, você faz o seu pedido, a sua Bíblia de Estudo Pentecostal, na minha opinião, a melhor Bíblia de Estudo do Brasil. Você faz o pedido do seu livro e recebe no aconchego da sua casa. Portanto, vale a pena comprar na livraria online Provix. São pessoas que estão cooperando conosco, né? Se você também quiser ser um membro do canal, Deus abençoe o irmão Jefferson Queiroz, que é membro aqui, nos ajuda financeiramente. Deus abençoe o irmão Reginaldo Aparecida Amaral, que tem nos cedido esse espaço para termos aqui o nosso estúdio provisório. Deus abençoe o irmão Reginaldo, sua esposa Maria Francileide, a Estherzinha, sua filha. Deus abençoe o irmão Josué, marido da Marilena, que tem nos ajudado aqui na montagem do cenário, homem de Deus. Deus abençoe também o nosso irmão Vinícius, que tem cooperado conosco nos assuntos concernentes à iluminação. E Deus abençoe a todos que estão orando e jejuando por nós. Afinal, esse trabalho é um trabalho espiritual, é um trabalho para o reino de Deus. E se você quiser investir no reino de Deus, né, se Deus tocar na sua mente, no seu coração, seja um patrocinador aqui do nosso canal, seja um membro do nosso canal, envie a sua oferta. Aqui embaixo tem um número de celular, que é a chave Pix, o DDD é 11 989 15 6905. Você pode fazer ali a sua oferta, faça um voto com Deus, né? Às vezes a pessoa está passando por uma luta, por um problema, um desemprego, está pedindo a Deus um milagre. Faça um voto, faça um voto. A Bíblia tem muita gente que fez voto com Deus e Deus respondeu ali à altura. Então, vale a pena. E se você quiser ser um patrocinador, entra lá no nosso e-mail, albrunol@yahoo.com.br, e vamos conversar. Vou soletrar o e-mail, albrunol@yahoo.com.br. Venha ser um patrocinador aqui do canal do professor Álvaro Bruno. Não se esqueça também, deixe o seu gostei, se inscreva no canal, incentive outras pessoas a se inscreverem também no canal, a assistirem às aulas. Envie essas videoaulas aí nos seus grupos de transmissões, WhatsApp, Instagram, Facebook. Fique à vontade para fazer a obra de Deus juntamente conosco. Com certeza, eu sozinho não vou ganhar o galardão. Você também terá o seu galardão. Aproveite que já está tudo prontinho e só envia. Aproveite para evangelizar desta maneira. Isso é muito importante. Vamos lá? O Evangelho de Lucas, a lição número 8, 25 de maio de 2025. Estamos fazendo uma viagem pelo Novo Testamento. Se você perdeu alguma lição, aqui embaixo tem uma playlist preparada pelo nosso amigo Fernando, tá? E ali você pode assistir todas as aulas que você
perdeu. Vamos lá, o Evangelho de Lucas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, 49. A leitura bíblica em classe se encontra em Lucas capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Tendo, pois, muitos empreendido por, em ordem, a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Lucas 24, 39 a 50. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E, não o crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então, eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas vós sois testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos, os abençoou. No Conectado com Deus, nós vamos estudar o Evangelho de Lucas. Nesse livro, nós temos aí a visita à casa de uma família em Betânia, né? Estamos falando aí de Marta e Maria, né? E lá a Marta distraída e a Maria ali prestando atenção ao ensinamento de Jesus. Lucas 10, 38 a 42. E ao queixar-se com o mestre, né, a Marta se queixou com o mestre porque Maria não estava ajudando nos trabalhos. Então Jesus disse a ela: Marta, Marta, você está ansiosa e muito afadigada, mas uma só coisa é importante, e Maria escolheu a melhor parte, e essa parte não lhe será tirada. Então, é uma lição valiosa que Lucas registra, só tem esse registro ali. Vigiemos, pois, em relação às nossas obrigações, tá? Tomar cuidado com as distrações, tomar cuidado com as ansiedades e fadigas, que a gente se mete em muitas coisas ao mesmo tempo, e essas muitas coisas, elas acabam nos privando de ter acesso à melhor parte, que é servir ao nosso Deus em espírito e em verdade.
Quais são os objetivos desta lição? Primeiro, saber como o Evangelho de Lucas foi escrito. Segundo, conhecer os destaques do Evangelho segundo Lucas e entender a razão das peculiaridades do livro de Lucas. Primeiro, como é que foi escrito? O terceiro Evangelho foi escrito pelo amado médico Lucas, está lá em Colossenses 4:14, foi destinado, esse evangelho foi escrito e destinado a um homem chamado Teófilo, a quem ele se dirige usando o superlativo excelentíssimo, indicando com isso se tratar de uma figura importante na sociedade, alguém de destaque. Além do destinatário Teófilo, Lucas era grego, que se converteu a Jesus. Também ele se dirige aos gentios, assim como Marcos, incluindo eu e você nos nossos dias. Nós somos considerados gentios. Se você não nasceu em Israel, se você não é filho de judeus, então você é também gentio. Esses 4 versículos aí do início do primeiro capítulo apresentam os caminhos usados por Lucas para compor o seu texto. Então, primeiro, o Evangelho de Lucas foi escrito a partir dos relatos dos relatos que foram transmitidos por pessoas que presenciaram esses relatos desde o princípio e foram também ministros da palavra. Eles foram testemunhas oculares dos acontecimentos. Esses fatos, segundo Lucas, eles mesmos transmitiram. Então, Lucas fez um trabalho de pesquisa, de conversa, ele foi às pessoas, ele ouviu as histórias, ele realizou um trabalho de historiador, de pesquisador, consultando fontes confiáveis e comparando os relatos, pessoas que ensinavam a doutrina do Senhor. Então, eram pessoas idôneas, né? Eram discípulos de Jesus, pessoas que andaram com Jesus. Então, ele estava consultando fontes confiáveis. Jesus não era discípulo de Jesus, Lucas não era discípulo de Jesus, não andou com Jesus, não esteve ali presente no ministério de Jesus. Ele veio a se converter depois. Então, muitas pessoas já tinham se proposto a escrever a história de Jesus, a genealogia, o que Jesus fez, tá? Muitos já tinham se proposto a pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram. Então, muitos já tinham começado a fazer isso, indicando a sua dedicação em buscar a cronologia e detalhes dos acontecimentos de forma minuciosa. Então, ele foi fazer isso daí, mas foi fazer uma pesquisa, foi com muito cuidado. E ao que tudo indica, Teófilo até já estava informado já sobre o que o evangelista escrevia, mas ali estava cada relato reafirmado, a fim de que ele pudesse ter a certeza daquelas coisas. Então, o Evangelho, segundo escreveu Lucas, era para confirmar tudo aquilo que Teófilo já tinha ouvido. Vamos agora às peculiaridades, coisas que aparecem no Evangelho, né, de Lucas. Embora ele componha o grupo dos sinóticos, nós já vimos o que é evangelhos sinóticos, tem uma visão parecida, contam muitas histórias, mas cada um com uma visão particular. Em relação a Mateus e a Marcos, ele registra maior distinção em seu conteúdo. Tá? Então, assim, ele é muito detalhista, ele traz coisas diferenciadas. Tá? Vejamos, por exemplo, a infância de Jesus. Os 2 primeiros capítulos
iniciam apresentando Jesus como homem perfeito, o Filho do Altíssimo nascido de uma mulher. Então ele já começa falando da infância de Jesus. Lucas fala sobre o anúncio e o nascimento de João Batista, tá? João Batista é o precursor, né, de Jesus. Ele fala do anúncio do nascimento de Jesus, fala da visita de Maria a Isabel, sua prima, fala sobre o cântico de Maria, o cântico de Zacarias, pai de João Batista, fala sobre o nascimento de Jesus, os pastores de Belém que foram visitar Jesus, fala sobre a circuncisão e a apresentação de Jesus lá no templo, ao 8º dia, fala sobre Simeão e Ana, esses anciãos que estavam aguardando a chegada de Jesus, e fala de Jesus com 12 anos entre os doutores. Então, são peculiaridades sobre a infância de Jesus, muitas não registradas nos outros evangelhos. As parábolas de Jesus. Lucas apresenta muitos ensinos de Jesus, proferidos com farto uso distinto dessa figura de linguagem, que é a parábola. Então ele fala aí a parábola do bom samaritano, no capítulo 10, que só tem ali em Lucas. Fala do amigo importuno, aquele amigo que foi tarde da noite pedir socorro para o outro amigo. Do rico insensato, no capítulo 12. Da figueira estéril, a figueira que não dava fruto. Dos primeiros assentos e dos convidados, né? Você nunca querer ser o primeiro, sentar lá na frente. Acerca da providência, acerca da ovelha e da dracma perdidas, tá? E do filho pródigo, do mordomo infiel, do rico e Lázaro, no capítulo 16, né? Que há quem argumente não ser uma parábola pura, porque tem nomes de personagens, tá? Do juiz iníquo, no capítulo 18, aquele que a mulher ficou pedindo para ele fazer justiça, tá? Isso é falando sobre o poder perseverante da oração. E do fariseu e do publicano, tá? Então, são peculiaridades aí de Lucas. Dentre os evangelhos sinóticos, apenas Lucas identifica como parábola a resposta de Jesus, quando foi indagado sobre a razão de os discípulos de João e os fariseus jejuarem, e os discípulos de Jesus não jejuavam. Então, só tem aí também no Evangelho de Lucas. Veja como é rico esse evangelho, né? O conteúdo exclusivo. As apurações, as pesquisas feitas por Lucas, segundo e seguindo a orientação do Espírito Santo, levaram Lucas ao registro de episódios e falas de Jesus específicas. Dentre elas, por exemplo, a pecadora que ungiu os pés do mestre. É só em Lucas. As mulheres que serviam Jesus com os seus bens, lá em Lucas 8. Tá? Então, eram as patrocinadoras de Jesus. E eu confesso que eu estou precisando de patrocinadoras e patrocinadores. Então, se você for tocado por essa palavra, envie a sua oferta para o reino de Deus aqui no nosso canal. Os samaritanos que não receberam Jesus e os seus discípulos em uma aldeia, e esses discípulos queriam orar para mandar fogo do céu. A missão dos 70 discípulos que Jesus enviou, a preocupação de Marta com o trabalho e a dedicação de Maria ouvindo Jesus, Lucas 10, 38 a 42, Jesus trazendo fogo e dissensão à terra, ou seja, a vinda de Jesus trazendo divisão entre as pessoas, né? Os sinais dos tempos,
a mortandade dos galileus e a torre de Siloé, a porta estreita, o aviso dado a Jesus do ódio de Herodes por ele, tá? A autoridade da lei, a vinda súbita do reino de Deus, o encontro de Jesus com Zaqueu, cobrador de impostos, né? Lá em Lucas 19, de 1 a 10, as duas espadas e Jesus a caminho do Gólgota, com Simão Cirineu levando a cruz. Está lá em Lucas 23. Tá? Então são peculiaridades, são detalhes, são textos que só aparecem no Evangelho de Lucas. Lembrando, obviamente, que os demais contaram as histórias, os feitos de Jesus, muitas vezes relatados por outros. Mateus, por exemplo, teve que se lembrar do que ele viveu, né? Marcos não andou com Jesus. João também teve que se lembrar de muitas coisas, apesar do foco de João ser diferente, mas teve que se lembrar para poder escrever. Já Lucas não, Lucas ele foi pesquisar e ao mesmo tempo ele ia registrando, tá? Então, por isso, ele ser mais detalhista. Os milagres sob a ótica médica, lembrando que Lucas era médico, né? Então a ótica dele era de um profissional da área da saúde. Provavelmente por ele ser médico, ele ressaltou alguns detalhes sobre as pessoas curadas milagrosamente, né, que não foram mencionadas pelos demais. Ele era médico, então ele conhecia mais detalhes. Por exemplo, Lucas detalhou que a sogra de Pedro não estava apenas com febre, mas ela estava com muita febre, o que indicava ser um fato, ser um caso de fato grave. Então não era uma dorzinha de cabeça que você tomava um paracetamol, não. Aquela dor de cabeça ia levá-la à morte. Então era algo grave. Lucas também identifica que era à direita a mão mirrada que o homem curado tinha, tal deficiência. Então, ele dá detalhes. Tá? E sobre o servo do centurião, Lucas diz que estava doente e moribundo, ou seja, ele ia morrer. Ele não estava só doente, ele não ia se recuperar. Ele estava moribundo, ele já estava para atravessar para o outro lado. Se você me entende o eufemismo, né? Do ponto, então, de vista médico, a inexplicável volta à vida do filho da viúva de Naim. A ressurreição do filho da viúva de Naim foi registrada apenas por Lucas, tá? A ressurreição. Assim como a cura de uma mulher que andava encurvada há 18 anos. Outro exemplo, a cura de um homem que sofria com acúmulo de líquido e inchaço no corpo. Lucas 14, de 1 a 6. E a cura de 10 leprosos lá em Lucas 17, de 11 a 19. Então, são milagres com riquezas de detalhes, porque Lucas era médico. Tá? A visão dele era uma visão, além de pesquisador, era uma visão médica. O Espírito Santo em Lucas, agora uma parte muito interessante também. O Evangelho de Lucas também pode ser chamado de Evangelho do Espírito Santo, uma vez que a terceira pessoa da Trindade, ou seja, nós temos Deus, o nosso Deus, ele é composto de Pai, Filho e Espírito Santo, tá? E depois que Jesus ressuscitou e voltou para a glória, ele enviou o Espírito Santo que está conosco até hoje. Então, ele é considerado a terceira pessoa da Trindade no aspecto de que ele está no terceiro estágio de trabalho de Deus aqui na Terra. Então, uma vez que a terceira pessoa da Trindade é citada frequentemente e aparece agindo
poderosamente em todo o livro de Lucas. Entre as pessoas que foram cheias do Espírito Santo e por meio das quais ele agiu, estão João Batista, cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. Você deve lembrar quando Jesus foi visitar a Maria, grávida, foi visitar sua prima Isabel, que também estava grávida de João Batista, e a criança pulou. Então, João Batista cheio do Espírito Santo já desde o ventre. Maria, sobre quem o Espírito Santo desceu para gerar e dar à luz a Jesus. Então, o Espírito Santo oficialmente, entre aspas, é o pai de Jesus. O pai biológico é Deus, o próprio Espírito Santo, tá? Isabel, a mãe de João, que também foi cheia do Espírito Santo, quando ouviu a saudação de Maria, que levava Jesus em seu ventre. Tá? Então, Isabel também foi cheia do Espírito Santo. Zacarias, pai de João Batista, que voltou a falar após ter ficado mudo, e cheio do Espírito Santo, ele profetizou. Tá? Simeão, sobre quem estava o Espírito Santo, e foi revelado a ele que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor, antes de ter visto o Messias. Tá? Jesus, que segundo anunciado por João, batizava com o Espírito Santo e com fogo, Lucas 3,16, sobre quem o Espírito desceu quando era batizado nas águas do Rio Jordão, Lucas 3,22, e cheio dele, Jesus realizava feitos extraordinários, Lucas 4:1 e o versículo 14, pois pelo Espírito Santo Jesus havia sido ungido. Então Jesus, ele atuava dirigido e cheio do Espírito Santo. Em Lucas, então, o Espírito Santo também é citado como aquele que alegra, Lucas 10:21. O Espírito Santo é citado como aquele que ensina, pronto a ser dado pelo Pai àqueles que lhe pedirem, Lucas 11:13. Então, eu e você, nós temos que pedir ao Pai que nos encha do Espírito Santo, tá? Que ele nos ensine, porque o Espírito Santo é o nosso mestre. Então, não por acaso, Lucas decidiu frisar o grave alerta presente também em Mateus 12:31, de que a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela é imperdoável. É o único pecado na Bíblia que não tem perdão, tá? Lucas 12:10, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, quando a pessoa chega nesse nível de blasfemar contra o Espírito Santo, ela já não tem mais salvação, não tem mais jeito. Concluindo aqui o Evangelho de Lucas. Muitos estudiosos do grego afirmam que o Evangelho de Lucas possui o vocabulário e estilo literário mais refinado do Novo Testamento. Então, o vocabulário e o estilo literário de Lucas, obviamente, mais refinado, porque ele era um erudito, ele era um estudioso, ele era médico, ele se formou lá nos melhores locais que ensinavam na época. Logo, então, na introdução, nota-se o empenho de Lucas em buscar testemunhas idôneas e relatos minuciosos. Então, ele foi fazendo uma seleção com o objetivo de apregoar as boas novas do reino de Deus, de forma verídica e inteligível ao maior número de pessoas. Então, ele trouxe a verdade mais objetiva e clara que as pessoas pudessem compreender, possibilitando essas pessoas ter a certeza dessas verdades, e é um privilégio, né? Sermos alvos deste cuidado do autor, né? Tendo acesso hoje
a este evangelho, a esse precioso evangelho, que é o evangelho de Lucas. Então, assim como Lucas, tenhamos também a mesma dedicação e comprometimento para anunciar a salvação em Jesus a todos. Então, que Lucas seja um exemplo para mim e para você, que a gente tenha zelo, dedicação e comprometimento em anunciar a salvação em Jesus a todas as pessoas. Assim, nós terminamos a lição do dia 25 de maio de 2025, a lição número 8 dos juvenis, sobre o Evangelho de Lucas. Um abraço apertado, deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal, incentive outras pessoas a se inscreverem também no canal e até a próxima, se Deus quiser.